Vamos voltar a falar um pouquinho sobre privatizações, gente, porque a gente tem conectado aqui o deputado estadual do PT, Emídio Souza, que gentilmente aceitou o nosso convite. E como eu mencionei para vocês no início aqui do nosso programa, a gente convidou aqui o deputado Emídio Souza do PT e também convidamos o deputado xerife do consumidor, o Jorge Wilson, mas infelizmente o Jorge não vai poder porque ele está num deslocamento ali difícil no trânsito e a gente não vai conseguir conversar com ele. Mas o deputado Emídio está por aqui. A gente quer entender, deputado, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Qual que é o argumento que você utiliza para ser contra a privatização? Bem, bom dia, Paulo, bom dia também a todos os demais participantes aí, prazer e obrigado pelo convite. A Sabesp é uma empresa altamente rentável e é uma empresa com uma capacidade técnica reconhecida. E também das estatais brasileiras, das empresas públicas brasileiras, ela é reconhecidamente a que tem a melhor governança, a que tem a melhor situação do ponto de vista financeiro, a maior confiabilidade. Então, não há por que privatizar uma empresa que vem prestando um serviço de qualidade, dando lucro para o Estado não põe um centavo na Sabesp há dezenas de anos, ele retira dinheiro da Sabesp como subsídio, né? Como subsídio não, desculpe, como me faltou a palavra agora, quando o sócio retira, né? Ele retira de lá, como dividendos, desculpe, ela retira de lá, o Estado retira de lá. Então, as experiências de privatização, Paulo, de água, de serviços de água, não têm dado bons resultados. Não deu no Rio de Janeiro, não deu em Manaus, não deu em Campo Grande, e muitas cidades no mundo inteiro estão revendo privatizações. Nesse momento, quase 300 cidades no mundo já reviram ou estão em processo de revisão, porque a água não é exatamente uma mercadoria, ela é um bem essencial à vida, à saúde das pessoas. Então, por isso que é um risco tremendo a privatização da água. Né? Eu não sou contra a privatização por princípio. Eu acho que tem serviços serviços que o Estado presta que não há problema a ser privatizado. Agora, água e esgoto, não. Ela não é um bom sinal, é cuidar de saúde pública, é cuidar de vida das pessoas. Ô, deputado, nesses serviços que o senhor menciona, que o senhor é favorável à privatização, estariam, por exemplo, os serviços metroviários? Não, eu acho que metrô pode haver, o que deveria haver, algumas coisas são em tipo concessão, não privatização. Concessão, porque a concessão, o serviço continua sendo do Estado, você convida um privado para prestar o serviço. Agora, teria que ser sob uma fiscalização intensa, coisa que não acontece. E também as condições de concessão têm que ser observadas. Veja você, Paulo, que aqui em São Paulo, nem começou com o Tarcísio, começou com o governo anterior, mas prosseguiu agora. O sistema de concessão, ele é uma espécie de capitalismo sem risco. Ou seja, a empresa, se naquele mês ela transporta menos passageiros do que ela estabeleceu, o Estado tem que indenizá-la por isso, o Estado tem que completar a sua receita. Por isso que ontem, acho que foi a Folha de São Paulo, se eu não me engano, publicou matéria sobre isso, dizendo que o recurso oriundo do bilhete único do Estado de São Paulo, que é muito dinheiro, ele está indo muito mais para as empresas, para as linhas que estão concedidas à iniciativa privada, do que para as linhas que estão ainda sob comando do metrô e da CPTM. Apesar de a CPTM e o metrô transportarem o dobro dos passageiros que as linhas privatizadas transportam. Muito bem. Deputado, o Felipe Monteiro tem uma pergunta para o senhor. Deputado, bom dia. Obrigado pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Não é? O deputado, existe uma discussão no Brasil, infelizmente, que a direita acha que privatizar resolve todos os problemas, né? E a esquerda, naturalmente, se coloca contra a privatização. Eu estou vendo aqui, Londres, Nova York, Paris, Seul, Nova Delhi, Toronto, Madrid, Tóquio, Moscou, Singapura, Istambul, Teherã. Todas essas cidades têm o serviço de metrô público. Nenhuma é privatizada, por exemplo. Mas a direita acha que resolve o problema do transporte
público metroviário privatizando, né? Não é assim. Tem casos que tem que privatizar, tem casos que não tem que privatizar. E outro ponto também em relação à água e esgoto, não é? Como você bem colocou aqui, Paris, por exemplo, está remunicipalizando o serviço. Ou seja, o que a gente tem que discutir é formas diferentes de pensar a delegação do serviço público e que a população tenha um serviço público prestado com qualidade, não é? E isso tem várias outras vertentes que não seja só a privatização. Por que a gente não ultrapassa esse debate raso? Se privatizar é legal, privatizar é ruim, e a gente não avança para uma estrutura muito mais profunda sobre isso? Eu não sou contra, Felipe, a colaboração da iniciativa privada em serviços públicos, né? Por exemplo, eu acho que concessão de estrada, ela pode ser, desde que bem fiscalizada, bem acompanhada, ela pode ser uma coisa que não cria problema, não tenho nada contra por princípio. A minha discussão é sobre água e esgoto nesse momento, né? Por quê? Porque, primeiro, é assim, olha, o sistema, a Sabesp cuida hoje de 375 municípios no estado de São Paulo. Dos 645, 375 é Sabesp. Isso inclui toda a grande São Paulo, inclui a capital, inclui grandes cidades do interior e muitas cidades pequenas. Ora, as cidades pequenas, sabidamente, elas não dão lucro para a Sabesp, né? Das 375 cidades, provavelmente não chega a 50 as que dão lucro. As demais são mantidas por conta de uma coisa que a Sabesp toca, que é o chamado subsídio cruzado. Ou seja, ela obtém muito lucro nas grandes cidades, na capital, por exemplo, e isso compensa o serviço que ela faz em cidades menores. Às vezes você tem pequenas comunidades, Felipe, pequenos distritos no interior, onde moram ali 50 famílias, e fica 10 quilômetros distante do miolo da cidade. Aquilo, para levar água para lá, custa caro, sabe? O encanamento, as tubulações, tudo, as estações de tratamento, custa caro. E, às vezes, o que ela recebe de retorno não compensa, porque, às vezes, inclusive, a população dali, a maior parte vamos dizer, trabalha com tarifa social. Então, não compensa. Por que leva? Porque a Sabesp é uma empresa pública, ela fala... A função principal dela é levar água e esgoto nas torneiras. Ela não dá prejuízo e não pode dar prejuízo. Agora, o objetivo primeiro dela não é lucro. Eu quero saber o que uma empresa privada fará. Ela vai trabalhar com o conceito de subsídio cruzado? Ela vai levar água para uma comunidade distante, mesmo sabendo que não vai ter lucro naquilo? Eu duvido. Por isso que, assim, não só Paris, mas, por exemplo... Londres e Berlim, nesse momento, também. Parte de Nova York também. O Brasil não, a América Latina começou esse século, em 2000, 2001. A Bolívia tentou privatizar a água na cidade de Cochabamba, né? Ficou conhecido como a Guerra da Água. Por quê? Privatizaram, eles não tinham tolerância qualquer, botaram uma tarifa insuportável, as pessoas não conseguiam pagar, cortavam a água, as pessoas ficavam sem abastecimento e a partir daí virou uma guerra e tiveram que reestatizar. É isso. Perfeito. Deputado, muito obrigado, viu? A gente conversou com o deputado estadual aqui de São Paulo, Emídio Souza, do PT, dando aí a tua avaliação, a tua opinião sobre todo esse processo de privatização, tanto da Sabesp quanto das linhas de metrô. E a gente vai continuar acompanhando essa discussão por aqui. Obrigado, deputado. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos. Valeu. Lembrando que a gente ia conversar com o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, mas infelizmente ele está num deslocamento, o que impossibilita a gente bater esse papo.